Fala galera, estamos de volta. E se você achava que acabou, não acabou. Ainda tem muito conteúdo. Estamos indo aqui para a última palestra da noite, mas nem por isso é a menos importante. Pelo contrário, vocês vão aprender muitas coisas aqui com o meu parceiro e amigo Thiago Rocha. O Thiago, ele é Head de Growth da Resultados Digitais e ele vai falar aqui como estruturar um planejamento de marketing. Thiago, primeiramente seja bem-vindo, obrigado pela presença e passo a palavra para você. Fechou. Obrigado, Emerson. Tudo bem com você? Tudo jóia. Tudo certo. Gente, muito obrigado. Prazerzão tá. Obrigado pelo convite. Um prazer estar falando com vocês hoje, falando um pouquinho sobre o meu dia a dia na RD, né? Então é sempre um prazer estar falando sobre marketing, como fazer o planejamento, como executar um bom planejamento. E eu espero que seja muito produtivo para vocês. E, enfim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente vai ter os minutinhos ali no final para falar justamente sobre isso. Então, como estruturar um planejamento de marketing, né? Antes, para me apresentar, meu nome é Thiago Rocha, eu sou gestor do time de Growth na Resultados Digitais. E durante esse período, então, eu estou na RD, já tem, para quem não conhece a RD, né? A RD é a maior solução de uma plataforma de marketing e vendas, então a gente é líder na América Latina, a gente tem um software, o RD Station Marketing, que é um software para gerenciar suas ações de marketing, né, suas estratégias de marketing, e a gente tem o RD Station CRM, que é uma ferramenta para você fazer a gestão do seu processo de vendas. E durante todo esse período, meus quase 4 para 5 anos na RD, eu vi várias RDs diferentes, né? Então a gente cresceu muito rápido. Então a gente foi de 30 mil leads, né, 30 mil contatos para 50 mil contatos gerados por mês, de 2.500 para 35 mil clientes, de 250 para 750 funcionários, de um escritório no mundo para 9 escritórios no mundo. E é justamente fazendo um planejamento, fazendo um marketing bem feito, que ajudou a proporcionar esse crescimento da RD. E mesmo que a gente sabe que é importante, a gente fala que planejamento é importante, mas tem um ponto que eu acho que é super legal trazer aqui, é que, até uma matéria que eu vi na Valor, que é a falta de planejamento é um erro comum entre os pequenos, e isso acaba gerando falência, né? Acaba gerando um baixo crescimento. Por quê? Porque o planejamento, ele te ajuda, ele é o guia para você crescer. E beleza, a gente sabe que a gente tem que ter um planejamento, só que acho que tem um ponto importante que é, cara, a gente não vai ter o melhor planejamento do mundo, não tem uma receita de bolo, eu não vou estar aqui falando para vocês, pô, é esse o melhor planejamento do mundo, esse é o melhor planejamento que vocês devem fazer para cada empresa de vocês. Cada planejamento vai depender de uma série de fatores, e varia de empresa para empresa, de modelo de negócio para modelo de negócio. A ideia aqui é entregar os princípios que a gente vai ter que olhar e, com isso, se adaptar para a sua operação e ter um bom planejamento, né? Porque o que importa mesmo é a execução. É a execução que vai mandar na sua empresa crescer, em você fazer bons planejamentos e boas execuções para crescer a empresa. Então, imagina que você queira ir, por exemplo, de São Paulo para Florianópolis, né? Então, você preparou todo o itinerário, o hotel, as praias, os restaurantes que você quer visitar. Então você fez todo o planejamento e você não pegou o carro e foi, você não comprou a sua passagem de avião. Então o que adianta você ter feito o itinerário? Então a execução importa muito, né? Só que daí tem um outro ponto importante, você vai falar, tá, então a gente tem que começar fazendo. Só que tão importante quanto ir para Florianópolis é de fato você ir para Florianópolis. Então imagina que você está planejando, você mora em São Paulo de novo, você está vendo essa viagem, só que você acorda atrasado, você começa a correr, desce, entra no carro, sai em direção, não olha mapa, não olha o Waze, não olha as placas, e você está indo para o norte, você está pegando a estrada e indo para Cuiabá, por exemplo. Então, trazendo a analogia, é justamente isso que é o planejamento, a importância do planejamento. O mapa é o seu planejamento, é onde que vai te dar a direção. E a boa execução é a gasolina do seu carro, é o que vai fazer você chegar lá de fato. Então, como estruturar um planejamento de marketing, né, pessoal? O primeiro ponto é que o planejamento ele deve suportar o crescimento da empresa. Então, para você saber o que você deve fazer das suas ações de marketing, você tem que saber onde você quer chegar. E aqui uma dica que eu dou, mega simples e super importante, é você estabelecer um objetivo de crescimento. Então, aqui eu estou pegando de um material, de uma planilha que eu vou
vou estar deixando o link para vocês depois, que é você anotar quantas vendas você fez por mês. Peguei um exemplo fictício aqui. E com isso, ele mesmo já calcula, você está crescendo uma determinada percentual no ano, e com isso, a projeção para o próximo ano, se você crescer nessas mesmas taxas, são essas. Então, com isso, você já começa a estabelecer qual que é o seu parâmetro de crescimento, qual que é o seu objetivo na linha final. Então, a gente está pensando em 2020, para começar 2021, quanto que eu vou querer crescer em 2021? E é claro, quem vai entender mais o seu negócio não é a planilha, é você mesmo. E daí, com isso, você começa a estabelecer algumas premissas. Então, em determinado mês, isso pode ser um feriado que é importante para o seu modelo de negócio, ou vai ser um feriado um pouquinho mais chatinho para o seu modelo, e isso você tem que diminuir a meta. Por exemplo, no negócio da RD, que vende para as outras empresas, dezembro é um mês que geralmente a gente tem um número de venda um pouco menor. Então, daí eu posso estabelecer, nesse modelo não é isso, mas eu posso estabelecer que as vendas são um pouco menores. Para e-commerce, por exemplo, para varejo, vai ser maior, porque é festividade, é Natal, então as pessoas vão vender mais. Então, você começa a estabelecer, o ponto é aqui, você começa a estabelecer o seu ponto de chegada. E daí você pode estabelecer qual o crescimento, tem várias taxas, aqui são alguns benchmarks, alguns padrões para empresas que crescem muito, mas você vai entender melhor quais as taxas que mais importam para você. Então, esse é o material que você pode baixar, tem a planilha lá, tem várias coisas dentro da planilha com muito mais explicação para você trabalhar um orçamento. Que é só digitar como montar um orçamento de marketing digital no Google, vai aparecer, mas tem alguns links ali no final, tá? Uma vez que é estabelecido o seu ponto de chegada, é super importante você entender o quanto para você fechar um determinado número de vendas, quantas oportunidades você precisa, quantos contatos qualificados você precisa ter, quantos contatos você precisa falar para fazer essa venda. Enfim, esse funil ele pode ser tão dividido conforme a sua operação, conforme a complexidade da sua operação, e ele pode ter vários funis dependendo do tipo de vendas, mas o mais importante aqui é ter um funil para você entender. Se eu preciso fazer, por exemplo, 20 vendas, e se eu tenho esse funil aqui, um exemplo desse funil, então eu preciso fazer 40 oportunidades, pegando essas mesmas taxas, né? Se eu preciso fazer 40 oportunidades, eu tenho 20%, então eu preciso fazer 200 leads qualificados e eu preciso gerar 2.000 leads. Então eu preciso ter 2.000 contatos no meu site. Lógico, isso daqui é para um exemplo fictício. Se você vende só pelo WhatsApp, qual que é a conta que você tem que fazer? Quantas pessoas chegam no meu WhatsApp e de quantas eu fecho? E daí com isso você começa a fazer essa previsibilidade. Então, de quantas pessoas visitam o meu site, ele tem um botão do WhatsApp ali, qual que é essa taxa? E daí você começa a entender quais são as ações de marketing que vão impactar em cima disso. Também, uma outra forma que você pode melhorar e otimizar, pensando para o próximo ano, é otimizar as suas taxas do meio do funil. Então, será que tem alguma coisa que eu posso melhorar nesse funil? Será que eu posso aumentar o número de oportunidades? Será que eu posso aumentar a taxa de lead para oportunidade? E daí, com isso, tem essa ferramenta, que é uma ferramenta que a gente olhou para os nossos clientes, para cada segmento e quais são as taxas médias, e você consegue se balizar. Então, para o varejo, a determinada taxa de visitante para lead é essa, de oportunidade para venda é essa. Mas o mais importante é você entender onde estão as oportunidades justamente do seu funil. E daí, uma vez que você determinou qual que é o seu plano estratégico, qual que é o seu objetivo para chegar, aí agora a gente começa a dobrar no plano tático, né? E daí aqui eu gosto de dividir esse plano tático em 3 grandes caixinhas. Acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala sobre planejamento. E daí as 3 grandes caixinhas são quais? A primeira é de curto prazo. Então, basicamente, a de curto prazo quais são as ações que eu vou fazer para bater a meta do mês? A de médio prazo, a gente vai pensar quais são as ações que eu preciso fazer, quais são os canais que eu preciso fazer para ter um crescimento sustentável. Eu vou entrar em cada uma delas daqui a pouco. E a terceira quais são os testes e experimentos que eu ainda não tenho tanta certeza, tanta confiabilidade em qual que é o resultado que essa ação vai me trazer, mas eu quero testar justamente para entender qual que é a oportunidade. Eu não vendo para o WhatsApp, mas será que se eu fizer alguma ação no WhatsApp vai me gerar retorno? Eu nunca fiz mídia paga, mas será que eu fizer mídia paga vai me gerar esse retorno? Então você começa a estabelecer essas 3 caixinhas e você tem que pensar
no recurso para essas três. Então, quando a gente pensa para curto prazo, basicamente de curto prazo, geralmente são ações que você já tem uma alta confiabilidade, uma alta previsibilidade do resultado, que é necessário para você bater essa meta de vendas. Então, se você vende muito por indicação, quantos pedidos de indicação eu tenho que trazer? O que eu preciso fazer para bater essa meta? Se eu tenho uma base de e-mail e eu mando, a cada 100 e-mails que eu mando, eu fecho 10 vendas, então, se eu preciso fazer 20 vendas, eu vou precisar mandar de 200 e-mails. E você começa a ter essa previsibilidade das ações que você precisa fazer em um mês. Então, você começa a refletir, quais são as ações e canais que farão alcançar esse número? Utilizar as taxas e os custos para fazer essa projeção. Então, para um outro exemplo, se a pessoa usa mídia paga e ela sabe que a cada R$1.000 que ela investe, ela vende R$3.000, então ela consegue fazer essa matemática para entender, se eu preciso fazer tanto, talvez eu tenha que investir tanto. Lógico, às vezes não vai ser essa conta, é mais para ser um balizador, né? Às vezes não vai ser essa conta certinha, mas você já tem um balizador em cima disso. E daí, por fim, também olhar, então, quais são as pequenas otimizações que eu posso fazer para melhorar a operação que ela já é existente, então, dependendo da venda que você faz, e quais são os recursos que eu preciso. Daqui, recursos a gente sempre pensa em pessoas, ferramentas e até mesmo investimento em dinheiro, né? A segunda caixinha que a gente está falando aqui, médio prazo. Então, o que é importante dessa questão de médio prazo? Muitas vezes, os canais que você usa para bater a meta hoje, eles não vão ser o suficiente para você bater a meta daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui a 5 meses. Tem muitos pequenos negócios que vendem muito por indicação. Só que indicação você não tem previsibilidade sobre a receita, sobre a venda. É muito difícil você ter essa previsão, né? Então, você tem que começar a construir canais proprietários ou algumas ações, ou a ação da sua marca. O Peçanha estava falando sobre isso na apresentação passada. Como o seu canal proprietário, a sua marca é importante para o seu crescimento sustentável. E aqui eu trago até uma ferramentinha que a gente fez com a Rock Content, que é o gerador de personas, que ele é muito importante para você definir quais canais, quais ações que você vai fazer para fazer essa aquisição, né? Já que o planejamento de marketing tem que ser o objetivo do crescimento da empresa, você tem que focar nessa aquisição. E essa ferramenta, por exemplo, ela gera todo mês mais de 20 mil contatos organicamente. Então, a gente fez uma ação, a gente produziu essa ferramenta junto com a Rock Content, fez várias ações de marketing e hoje, através do bom ranqueamento no Google, de um bom posicionamento, de várias indicações para ela, a gente consegue gerar muitos contatos, que isso acaba virando cliente da RD, acaba virando cliente da Rock Content. E o trabalho de marca também é importante justamente para criar esse crescimento sustentável. Então, hoje, quando a gente fala em marcas, aqui é até uma análise que um grande buscador fez em relação à RD e os concorrentes, e mostram o quanto a RD é muito buscada no Google. Então, isso mostra muito uma força de marca, isso faz com que o seu canal proprietário seja importante. Mais de 50% da aquisição do RD Station vem de canais orgânicos. Então, as pessoas procurando pela RD, conhecendo a RD, conhecendo os materiais da RD, e isso faz com que o crescimento seja muito mais sustentável. E é um caminho, é um trabalho de formiguinha, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, aqui, quando a gente olha, a gente começou a produzir conteúdo desde lá de 2011. E esse crescimento foi crescendo, foi gerando, mas é quase é um círculo virtuoso, né? E hoje a gente tem mais de 1 milhão de visitas no blog. Tudo que você procurar sobre marketing digital, sobre marketing, sobre vendas, você vai achar algum blog da RD correlacionado, justamente por esse trabalho de formiguinha que a gente foi fazendo de médio e longo prazo. E o terceiro ponto são experimentos. Então, por mais que, independente do canal que você usa para bater a sua meta de curto prazo, é sempre bom você ter recursos para testar novos canais, novos modelos de aquisição. E por que disso? Por 2 principais motivos. Um muitas vezes, alguns canais que muitas vezes as pessoas começam a vender, tem um teto baixo. O que eu digo um teto baixo? Você não consegue crescer ou ter uma previsibilidade tão boa, como a gente disse sobre indicação, não é mesmo? E outro é que os canais, eles tendem a
perder eficiência ao longo do tempo. O algoritmo vai mudando, as empresas precisam ganhar cada vez mais dinheiro, e aqui é um exemplo, por exemplo, do Facebook. Nos últimos 8 anos, o custo do clique do Facebook cresceu 100%. Então, se você fica com o seu negócio muito dependente de uma plataforma, acho que o Peçanha também comentou sobre isso, se o Instagram muda o algoritmo, você fica dependente, você pode quebrar o seu negócio. Se o seu negócio é dependente de ads, se o Google muda o algoritmo, se o Facebook muda o algoritmo, você fica extremamente dependente desses canais, então você fica refém do algoritmo. Então, por isso que é importante você testar novos canais. Então, você fazer hipóteses, você definir... Daqui é um método científico, tá? Não estou inventando nada aqui, mas basicamente é você definir a hipótese que você quer testar, qual que é a meta de sucesso, testa essa hipótese, aprende. Se deu certo, você escala e investe mais dinheiro nesse novo canal. Então, você define como que eu vou testar se o Instagram é para mim. Então, em vez de você construir toda uma audiência no Instagram, você pode comprar ads, super fácil, ou pagar um influenciador que fala com o seu público-alvo e ver se as pessoas vêm para o seu site, quer saber mais do seu conteúdo, quer saber mais sobre o seu produto. Caso seja positivo, aí você começa a pensar e a testar muito mais esses canais para gerar receita de fato. E daí quando a gente fala assim, tá, beleza, Thiago, entendi esse ponto, mas quanto colocar em cada caixinha? Isso depende muito, tá? Então, geralmente, 70% da sua energia está muito na operação para você bater a meta do mês, e os outros está dividido ali entre médio prazo e experimentação. E, geralmente, entre 12% a 20% do faturamento é investido no marketing, média geral, tá? Isso varia muito de empresa para empresa. Mas como priorizar as ações certas? E aqui eu trago a frase do Lincoln, que ele fala, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando um machado. E o que é isso? O que é o afiar o machado? É super importante para definir qualquer estratégia de marketing, aquisição, é você conhecer a persona e a jornada de compra. Então, quem que é o seu público-alvo? Por onde que ele passa? O que ele compra? Quem que são os seus melhores clientes? E o que eles fazem com isso? Então, você pode fazer tanto análise quantitativa, isso vai depender muito da maturidade da sua operação. Então, entender as taxas de conversão por funil, entender as taxas de conversão das suas landing pages, quanto que custa para você, quanto que você precisa investir na mídia paga para você ter uma venda, e você fazer essas quebras do funil. Se for B2B, você pode quebrar por tamanho de empresa, por segmento, por cargo. Se for B2C, por idade, por sexo, por nível de escolaridade, por cidade, cidade que vende mais, cidade vende menos, onde estão os meus melhores clientes. E você vai olhando o histórico, e com isso você vai sabendo onde que você pode ter oportunidade de crescimento. Para se comparar com taxas, a gente tem essas duas ferramentas aqui. Então, o benchmark do funil de vendas e o benchmark de métricas de e-mail marketing, caso você já use e-mail, também fica minha super recomendação. E também tem o dado, você fala, putz, Thiago, mas eu não tenho tanto dado quantitativo, estou começando, mas dado qualitativo também é dado. Então, basicamente, você está fazendo um processo investigativo para conhecer em mais profundidade o seu cliente. Então, qual que é a jornada dos seus melhores clientes? Por que eles vêm? Por que eles procuram o seu produto? Quais são as suas dores? O que ele está querendo resolver com o seu produto, com a sua oferta de produto e serviço? Quais são os seus hábitos de consumo? Como que eles conheceram a sua marca? Por que eles vieram? Por que eles compram de você e não dos seus competidores? Quais são as principais objeções que os seus vendedores recebem? E seus piores clientes? As mesmas coisas. Com isso, você vai começar a entender quais são os hábitos dos seus clientes. Então, você vai entender qual canal que faz mais sentido eu investir e por quê. Porque, basicamente, onde seus clientes, os seus melhores clientes estão, os potenciais melhores clientes também estão lá. Então, você adapta toda a sua margem, toda a sua estratégia de aquisição justamente para trazer mais pessoas que têm esse perfil dos seus melhores clientes. Você acaba gastando energia nas coisas certas. Então, você vai fazer o copy, então a sua proposição, a sua proposta de valor, como você vende o produto, você vai fazer isso conforme o seu melhor cliente vê. E a mesma coisa ao contrário. Então, os seus piores clientes, onde que eles estão? Por que eles vieram? O que o seu produto não atende? E qual que era a expectativa deles? E com isso você vai entender onde fazer marketing e por quê.
Então, basicamente, a responsabilidade do marketing é fazer o que o vendedor faz um para um, entendendo a dor do cliente, fazendo como que a sua solução, a sua oferta de produto e serviço se encaixa na dor do cliente. O marketing tem que fazer isso de um para muitos. Então, é muito importante pesquisar, faz pesquisa, entrevista o cliente. Pô, quanto mais pessoas você entrevistar, melhor. Mas se você fala assim, cara, não tenho braço, entrevista 3 pessoas, entrevista seus 3 melhores clientes e seus 3 piores clientes. Você já vai começar a definir algum padrão, algum padrão onde você pode investir, onde você vai ter mais sucesso. E daí, quando a gente fala de priorização, quais canais eu invisto, eu trago aqui o Bullseye Framework. Ele vem de um livro chamado Traction, chama Tração em português, tá? Que é basicamente um modelinho para você saber como priorizar esses canais. Então, ele traz como se fosse esse dardo aí, onde você mapeia quais são todos os canais, quais canais que você, dados as suas entrevistas, as suas análises, quais são os interessantes e onde tem o maior potencial de crescimento. E daí no livro, eu não vou passar por todos aqui, mas no livro eles trazem esses 17 canais, tem até mais canais do que traz nesse livro, mas super recomendação para ler esse livro. E você começa a avaliar, então, quais canais estão aí, ou algum que não está, e quais têm o potencial. Você começa a priorizar, então, dado o potencial de impacto, a facilidade de implementação, o potencial de crescimento desse canal, um canal que está bombando, o que eu poderia fazer, o que eu poderia testar? E daí você pensa em testes, experimentos que poderiam ser interessantes em cima disso. Então, essa é a capa do livro. Esse daqui eu peguei a capa do livro em inglês, mas se eu não me engano ele tem em português já, tá? Então, fica a minha recomendação em cima disso. Um outro ponto é que você precisa entender a sazonalidade e antecipar essas ações. Então, quando você faz um plano, você precisa entender, esse mês tem Black Friday. Se o seu negócio ele potencializa as vendas para Black Friday, você precisa antecipar suas ações e colocar isso no calendário. O que você precisa fazer para chegar na Black Friday e vender mais de fato? Porque se você, na semana da Black Friday, você começar suas ações de margem, você não vai conseguir atingir os resultados que você precisa. E feriado tem um outro ponto, né? Feriado pode ser bom ou pode ser ruim. Aqui eu trago o exemplo justamente da RD, em relação a feriado. A gente sofre com feriado. Feriado para a gente é ruim, porque as pessoas vão procurar menos sobre marketing, né? Elas vão procurar menos sobre ferramentas. Então, por exemplo, no dia 7 de setembro, a gente teve 100 mil visitas a menos no site. No dia 12, 130. Então, o feriado impacta de uma forma ruim para a gente. Por outro lado, se é um e-commerce, por exemplo, pode bombar na Black Friday. Aqui eu trouxe um exemplo da matéria do UOL, falando que vendas de e-commerce devem crescer 27% na Black Friday. Então, depende muito de negócio para negócio, você tem que antecipar essas particularidades, sazonalidades. E o principal ponto, outra dica que fica, é que você não precisa inventar a roda. Então, olhe para os seus concorrentes diretos, para os seus concorrentes indiretos, tanto no Brasil quanto lá fora, para entender o que eles fazem, quais canais eles usam, o que você poderia fazer, né? Quais ações você poderia tomar. E aqui eu trago um exemplo de um negócio pequeno, um exemplo de como dividir essas caixinhas, tá, pessoal? Então, por exemplo, tem um crepe, um restaurante aqui, né? Que faz delivery. Então, qual que é a ação de curto prazo? O restaurante está fechado, não dá para receber as pessoas lá dentro. Então, um dos canais, por exemplo, pode ser o iFood, né? Então, só que o iFood, ele morde um pouquinho ali, ele é um canal de marcha, ele tem muita audiência, então ele facilita bastante a sua vida. Então, você analisa a concorrência, daí ele começou só a vender por iFood, mas ele não sabia por mais onde crescer. Daí ele começou a analisar a concorrência, por exemplo, a pizzaria da mesma cidade. E ele viu que a pizzaria tinha no iFood, ele tinha uma plataforma e ele tinha no WhatsApp, fazia o WhatsApp e tinha entrega própria. Então, como que você começa a estabelecer? Você fala, tá, no curto prazo eu tenho o iFood aqui que vai me ajudar a bater a meta. Vou fazer promoção, vou ajustar uma coisa, uma outra, vou ter bastante review no iFood para estar bem posicionado. O iFood vai ser um canal que vai me ajudar a bater a meta e vai me dar essa sustentação de curto prazo. Para médio prazo, você pode começar a trabalhar com sua própria plataforma, desenvolver a sua própria plataforma. E daí, quando a pessoa faz o primeiro pedido no iFood, por exemplo, você fala, oi fulano, tudo bem? Obrigado por você fazer seu primeiro pedido no iFood. Só esse cupom de 10% de desconto que você pode adicionar
Pode ser de 25% de desconto que você pode adicionar na nossa plataforma, fazer seu primeiro pedido na nossa plataforma. Com isso, você captura o e-mail dele, você não fica mais dependente do iFood. No segundo pedido dele, esses 25% é basicamente o que você dá para o iFood. Então, mas só que agora você tem o contato da pessoa consigo, você pode se relacionar por e-mail, você pode fazer várias comunicações com ela, para ela virar um cliente fiel, para fazer essa recompra. E testes e experimentos, você pode começar a trabalhar no Instagram, no WhatsApp, no seu site pode ter um WhatsApp ali que a pessoa pode fazer um pedido e fazer esses testes. Enfim, pode testar de várias formas. Pode ter motoboys, uma frota própria, em vez de depender do iFood. E com isso saber como vai escalar e como crescer um negócio de delivery. Então, um pequeno negócio ali que a gente está falando. Então, justamente isso é onde que o Santo Crepe aqui, ele pode trabalhar justamente para crescer, né? Então, mesmo esse mesmo paralelo que eu trouxe de exemplo, acho que vocês podem colocar no paralelo do negócio de vocês. E daí, depois, colocar num plano de ação. Então, quais são os projetos, campanhas, ofertas, conteúdos para cada mês para você alcançar aquele objetivo, aquela meta? Quais são os prazos, deadlines? Quais são os critérios de sucesso e expectativa dessas ações? Elas precisam alcançar esse número para você bater a meta. Quais são os recursos necessários? Então, ferramentas, dinheiro, pessoas, etc. Você vai fazendo um acompanhamento, então um acompanhamento semanal, diário das atividades, então o quanto que está gerando, se você tiver uma ferramenta, daqui é um exemplo do RD Station, né? Mas quais são as páginas que estão sendo mais acessadas, o que estão acessando, qual que é o melhor tráfego, qual que está sendo a taxa de conversão, quais pessoas estão visitando, por qual tráfego, por qual ação, qual canal está gerando mais vendas. E daí, com uma análise mensal, você vai vendo o que está funcionando, o que não está funcionando, justamente para corrigir a rota. Por fim, eu deixo alguns materiais de recomendação para vocês. Quem quiser os links depois, qualquer coisa, me marca nos stories lá, @thiagogr, que eu compartilho o PowerPoint para vocês, e daí vocês têm todos os acessos a esses links. Mas o primeiro é esse e-book de como montar o orçamento de marketing digital. É um co-marketing nosso com a Conta Azul, que tem vários pontos que podem te ajudar a montar esse orçamento, pensar para 2021, como ter um orçamento melhor organizado para investir em marketing. Só investindo você vai conseguir ter esse crescimento, esse resultado. O segundo, tem um kit de análise e planejamento de marketing digital, que é um e-book que vai passando por esses pontos com um pouquinho mais de detalhes, também fica a minha recomendação. E por fim, eu trago a frase do Mike Tyson, que eu gosto muito, e fala muito sobre o planejamento, né? Então, ele diz que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Gente, eu queria que nesses 5 anos meus de RD, algum planejamento fosse perfeito, que tudo que eu planejasse tivesse alcançado, que fosse 100%, não é, mas, de novo, o planejamento ele serve justamente para te guiar, para entender se você precisa de pessoas, quais ferramentas, quais ações você precisa fazer, justamente para gerar esse crescimento, te dar essa sustentabilidade de crescimento da empresa, tá? Por fim, meu muito obrigado. Aqui estão as minhas redes sociais, se vocês quiserem seguir, Thiago GR no Instagram, Thiago Gouveia Rocha no LinkedIn. A gente tem um blog da RD ali, então se você quiser saber mais sobre marketing, vendas, tem milhares de posts, de e-books, de templates. Eu trouxe alguns exemplos ali que eu acho que faz mais sentido com o contexto dessa apresentação, mas tem muito conteúdo mesmo para você se aprofundar e entender mais sobre marketing e vendas. A gente tem o RD University, que tem cursos gratuitos, tem cursos pagos também, mas tem cursos gratuitos que você pode se aprofundar e entender mais sobre marketing, sobre vendas, sobre sucesso do cliente. E por fim, tem o bit.ly ali, ou bit.ly/ir para a prática, que é o ponto de, acho que foram perguntar no final ali, né, quais ferramentas. Então, hoje você, com poucas ferramentas, você consegue ter muito sucesso, você consegue começar, basicamente, né, sua operação de marketing e vendas. Então, a gente tem um CRM de graça para você fazer a gestão do seu fluxo de vendas, do seu processo comercial. A gente tem a ferramenta que é o RD Station Lite, que ele começa por R$19,90. Então, se você tomar um café toda semana
é mais caro que R$19,90. Não tem desculpa para começar, né? Então, é baratinho, paga no cartão de crédito, sem compromisso. Ele tem um botão do WhatsApp ali, que você captura essa informação no CRM. Você consegue falar com o cliente pelo WhatsApp e mandar essas informações direto para o CRM. Então, é muito legal, um software bem bacana para quem está começando. Fica a minha recomendação aqui. E muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Ferramentas muito úteis aí que você disponibilizou para o nosso público. Muito legal, obrigado aí pela aula. A gente está encerrando aqui a noite de hoje da Semana do Pequeno Empreendedor, mas tem diversas perguntas aqui. Vamos começar com a Beatriz Carvalho. A Beatriz, ela reflete o perfil de todo mundo que está começando, né? Ela fala que ela é uma eu-presa, né? Ou seja, é ela sozinha para fazer tudo. Ela comenta que não tem ideia de como começar o plano de marketing, que ela não tem um time para fazer isso, e pergunta se existe uma ordem correta do que fazer primeiro. Oi, Beatriz. Não, muito legal a sua pergunta. Eu tenho um exemplo dentro de casa, assim, minha esposa, ela é advogada e ela começou a montar o escritório dela, então, sozinha ali, num primeiro momento. E sempre quando você tem que pensar em conhecer justamente o ponto de conheça para quem você já vendeu. Por que as pessoas compraram de você e não de um concorrente? E com isso você começa a trabalhar pequenos canais de aquisição em cima disso e testar. Então, um exemplo, por exemplo, você não tem, eu não sei qual que é o negócio, tá? Mas, por exemplo, como ela não tinha audiência, um primeiro momento, o curto prazo ali é um canal que é o Jus Brasil, que é uma plataforma que liga advogados a pessoas que precisam de aconselhamento jurídico. E daí, conforme o médio prazo, foi produzindo conteúdo, então tendo uma plataforma própria para começar a ser ranqueado no Google, ter um tráfego orgânico. E daí, com isso, vai testando, né? Às vezes testa no Instagram, às vezes testa no LinkedIn, vê o que funciona, o que não funciona, o que não funciona. Mas é muito aos poucos, entendendo o que funciona, o que não funciona, tendo um primeiro entendimento sobre como que está o seu, tanto a pesquisa qualitativa quanto a pesquisa quantitativa das pessoas que vêm falar comigo, por exemplo, precisando de um serviço jurídico, quantas eu fecho? Por que eu fecho? Por que eu não fecho? Então, será que eu estou vendendo mal meu produto ou meu serviço? Será que meu preço está muito caro? Será que está muito barato? Enfim, acho que é esse entendimento e vai te ajudando a entender e trabalhar quais são os canais que você deveria explorar. E aos poucos você vai entendendo isso. Conforme você vai aumentando o seu faturamento, aí você vai investindo um pouquinho mais, vai testando algumas outras coisas, aí depois você vai contratando uma pessoa para trabalhar com você no marketing, enfim, aí vai crescendo de pouco em pouco. É isso aí. E já tem relação, inclusive, com a pergunta da Jussara Freitas. Ela tem uma pequena fábrica de uniformes e na pandemia ela começou a fabricar também máscaras, mas ela só vende para a cidade dela. Então ela quer saber qual estratégia funciona melhor nesse caso. Legal, Jussara. Bom, vamos pensar aqui, né? Acho que como é um contexto talvez momentâneo, quando a gente fala de máscara, porque daqui a pouco, vamos supor, a pandemia acaba. Será que a geração, a demanda que tem por máscara vai continuar? Não tenho tanta certeza. Então, acho que parcerias com negócios locais, você pode trabalhar em cima disso. Tem desde influenciadores locais, né? Às vezes é muito mais barato você dá para o influenciador local e ele fala, fiz o da Jussara aqui, eu usei a máscara da Jussara, super confortável para... Aí tem que entender qual que é o diferencial desse produto, né? Outros exemplos, vender em lugares locais onde as pessoas continuam indo. Então, ter na farmácia da cidade, ter no supermercado da cidade. Acho que dá para ir trabalhando, testando outros canais de vendas e vendo o que faz sentido. Por exemplo, fazer mídia paga para uma máscara, eu já não acho que faz tanto sentido, porque o valor agregado vai ser pequeno e às vezes o custo para você investir vai ser muito maior do que da máscara em si. Mas acho que eu tentaria pensar nesse cenário, tá?
Legal. A Renata Borges, ela já trabalhou com marketing, ela patrocinava algumas coisas no Instagram e na pandemia a verba dela zerou. Ela quer saber o que ela pode cortar sem que isso prejudique a estratégia dela. Legal. Acho que foi um ponto que aconteceu muito com várias empresas. E um cuidado que tem que ter bastante é o cortar certo, reduzir gasto, investir certo e gastar muito. Acho que tem diferenças bem relevantes em cima disso, né? Se as suas lojas davam ROI, então se o retorno que você tinha em cima desse patrocínio ele era positivo, acho que, sinceramente, eu acho que deveria continuar, porque era positivo, né? Se ele começa, enfim, tá dando errado, se o investimento que você faz ele não te dá retorno, aí, enfim, você fez bem. E daí o passo seguinte é entender onde que você deve alocar esse dinheiro, né? Então, o dinheiro que você lógico, onde você tem mais previsibilidade. Já que a gente está num cenário de crise, talvez a caixinha ali do teste, experimento, ele fica mais reduzido, né? E você começa a investir mais dinheiro de marketing, onde te dá mais previsibilidade, onde vai te dar mais retorno. Aí você precisa entender qual que é esse canal, como que esse canal funciona, mas de fato, assim, os canais que não funcionam ou que não te dão retorno, nesse primeiro momento, ou você, que a gente está falando da crise, da pandemia, ou você reduz bastante, consideravelmente, ou você tira, né? Porque não dá para a gente queimar dinheiro, assim, principalmente num cenário como esse. Boa. O Pedro Marques, ele quer saber como marketing e venda se complementam e se você tem alguma dica para integrar essas duas áreas. Putz, Pedro, é essencial para o crescimento da empresa, marketing e vendas trabalharem juntos, né? Porque se marketing, você pode fazer marketing de um produto que você acaba não vendendo ou de uma oferta que você não oferece, e daí vai gerar, por exemplo, clientes insatisfeitos, e vendas, você traz muito lead não qualificado com a sua oferta de produto, vendas não vai conseguir vender, né? E daí isso pode afetar, enfim, pode afetar variável, pode não vender, a empresa não cresce. Então, é super importante ter esse feedback. Por exemplo, na RD, a gente tem reunião semanal entre marketing e vendas, que é basicamente das ações que a gente faz, o feedback de vendas é super importante. O que está funcionando? Como que está funcionando? E o contrário também. Vendas entender quais são as dores que as pessoas estão vindo mais e que estão funcionando mais, que está gerando mais venda. Qual que é o segmento, por exemplo, que está vendendo mais? Qual o segmento que está crescendo a representatividade? E daí, com isso, o marketing pega esse feedback e define quais estratégias ele pode fazer, ele pode se adaptar justamente para fazer esse crescimento. Então, por exemplo, um exemplo super simples disso, tá? No começo da pandemia, enfim, o setor hoteleiro fechou. E não fazia o menor sentido a gente passar isso para vendas, né, porque as pessoas estavam muito mais preocupadas com outras coisas que não fazer marketing no primeiro momento, comprar uma ferramenta de marketing. E então foi muito esse cenário de tipo, vamos nesse primeiro momento não fazer tanta ação, vamos fazer uma ação muito mais para as pessoas, como elas saírem da crise, para adaptar a estratégia de marketing, do que qualificar isso pro time de vendas. E foi muito de um feedback do time de vendas. Por outro lado, e-commerce, varejo que deve vir e-commerce, começou a crescer bastante. Então, como que a gente começa a trabalhar nosso discurso, toda a nossa estratégia de marketing para esse tipo de segmento? Você começa a ter esses feedbacks para saber como pode alavancar o crescimento das suas vendas, né? Então, essa interação, esse feedback é super importante. E a dica, pensem sempre no crescimento da empresa, né? Não a guerra entre marketing e vendas. É isso aí. A Stephanie Souza, ela faz uma pergunta que tem tudo a ver com a RD Station, né? Ela comenta que ela é corretora de imóveis e que ela nunca usou automação de marketing, mas ela quer saber como funciona e como ela deve começar. Legal, Stephanie. Bom, automação de marketing serve justamente para você se relacionar de uma forma produtiva com a sua base de contatos. Então, tem vários estudos que mostram que somente 3% do seu público-alvo está pronto para comprar um produto, né? O seu produto. Então, por exemplo, você que é corretora de imóveis,
Se a gente perguntar aqui para todo mundo que está assistindo, quem aqui está interessado em comprar um imóvel, basicamente, talvez um ou outro vai falar que está interessado, né? Mas todo mundo tem fit, todo mundo tem um perfil, se a gente for ver. Então, é maior de idade, trabalha, empreende, tem o seu negócio. Então, é um pouco desse sentido que você tem que trabalhar as pessoas que não estão prontas ainda para comprar o seu negócio, para elas ficarem prontas para comprar. E daí, com isso, você pode estar presente durante toda essa jornada. Então, quando a pessoa, antes dela querer comprar um apartamento, ela precisa saber como poupar dinheiro, qual que é a melhor forma de se investir, se ela deve comprar ou alugar um apartamento, né? Então, com isso, você começa um relacionamento com ela. Então, você atrai essas pessoas para o seu site, você transforma o desconhecido em conhecido através de conversão, para escrever na landing page, numa oferta de conteúdo que você tem, na sua newsletter. E com isso, você começa a se relacionar. Então, e uma forma muito produtiva de fazer isso é através da automação de marketing. Então, através de fluxos automatizados, você consegue entender quem que é esse perfil e qual o produto que eu devo oferecer para ela. Então, se é um estudante, eu ofereço apartamentos próximo a kitnet, apartamentos próximo à universidade, por exemplo. Se é uma pessoa que tem 3 filhos, é casado, você pode oferecer outros apartamentos. Não faz sentido você oferecer uma kitnet de um quarto. Então, você começa a se relacionar de forma muito mais personalizada e fazendo com que essas pessoas que não estão prontas, elas fiquem cada vez mais prontas para a sua oferta de produto e serviço e você consegue ser mais produtivo, gera leads mais qualificados e, enfim, cresce o seu negócio. Então, basicamente, é assim que funciona uma automação de marketing. Legal. O Pedro André, ele comenta aqui, né? Se as coisas mudarem depois de desenvolver meu planejamento, é preciso refazê-lo? Se sim, qual é a melhor maneira de saber onde e como estou errando? Fazendo análise, Pedro. Esse é o jeito de saber onde que está o que você fez e que não saiu como planejado. Às vezes as coisas vão sair melhores que o planejado, as coisas vão sair piores que o planejado, mas fazendo análise, entendendo o que você esperava, por isso que é importante você ter o critério de sucesso. Então, o que eu esperava dessa ação e o quanto que ela está me gerando. Então, e daí você vai entender o que precisa... Enfim, acho que não refazer uma palavra forte, né? Refazer, de fato, é quando você errou muita direção ou aconteceu uma coisa muito grave, por exemplo, uma pandemia, mas acho que vai ter ajustes, né? Ajustes, correções de rota ali para entender qual que é o cenário e o que muda diante desse cenário, enfim, e o que você deveria fazer para ajustar e chegar no objetivo que você gostaria. Aqui, o Felipe de Moraes comenta que ele trabalha numa agência de turismo, né, um segmento que foi fortemente afetado pela crise, e ele pergunta como manter o crescimento da empresa nesse tempo de crise. Legal, Felipe. Bom, acho que acho que tem 2 pontos, né? Um é mantendo sempre o relacionamento com a sua base, com a sua audiência. Então, eu vi muitos hotéis, por exemplo, num primeiro momento não dava para vender, né? Você não conseguia saber quando que ia voltar. Então, muitos hotéis ensinando como fazer o café da manhã do hotel que tinha. Então, para as pessoas que seguiam na base, e daí começavam a se relacionar, faz aí. Enfim, acho que tem algumas coisas desse tipo que dá para trabalhar. Mas agora já dá para você ir fazendo vendas mais longas, né? Vendas projetando um retorno, assim. Então, tem muitos hotéis que já estão abertos, que estão funcionando. Tem várias regiões que estão já alugando final de ano ou para o ano que vem, para as pessoas passarem final de semana, descansarem. Então, acho que dá para, enfim, acho que já dá para começar a trabalhar essa audiência e principalmente entendendo a dor dessa audiência, né? Então, as pessoas estão muito presas dentro de casa, às vezes elas querem sair para um rancho no interior só para dar uma descansada na cabeça, dar uma arejada na cabeça e enfim, dar uma descontraída porque só fica em casa. Então, acho que dá para você trabalhar esse relacionamento,
esses tipos de oferta para trazer mais gente para a sua base e vender o seu produto, basicamente. Boa. A Angélica Morim, ela é personal organizer e ela vende os serviços pelo Instagram, mas ela comenta que tem vergonha de aparecer, gravar vídeos e mostrar fotos. E ela pergunta se isso pode atrapalhar. Bom, Angélica, olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito tímido também, e daí acho que na prática você vai pegando o jeito, vai entendendo, vai se entendendo também. Mas tem várias formas de você trabalhar isso, né? Então, você pode trabalhar o seu Instagram de uma outra forma. Então, trazendo seus alunos, por exemplo, ou trazendo frases e mensagens. Acho que dá para trabalhar de algumas outras formas. E também tem, enfim, tem outras formas de se comunicar, né? Tem áudio, você pode fazer um podcast, não sei se podcast nesse contexto faz muito sentido, mas você pode fazer texto. Acho que as pessoas têm que entender onde que elas se sentem mais confortáveis e onde que faz mais sentido ela trabalhar em cima disso. Se o seu público-alvo prefere esse tipo de formato, né, então, prefere vídeo, aí acho que enfim, vale a reflexão em cima disso, tá? Se não vale testar algumas coisas, como alguns videozinhos, enfim, ir pegando jeito, e acho que vai ficando tranquilo depois e consegue dar tudo certo. Depois vai perdendo a timidez, né? Exato. Vamos aqui para a última pergunta, tem outras perguntas, mas a gente tem que cumprir o horário, né? Vamos aqui para a última pergunta da Vanessa Moni. Ela trabalha com a marca dela de ilustradora, faz os trabalhos por demanda, e quando ela começou com marketing pago, ela não conseguiu conciliar o tempo com os muitos pedidos que ela recebeu, né? Ou seja, é um problema bom, ela fez o marketing... o melhor de problemas, né? Pedido, mas ela não conseguiu conciliar as duas coisas, e ela quer saber como que ela lida com esse tipo de empecilho. Nossa, que problema bom, hein, Vanessa? O que eu pensaria nesse contexto, tá? Eu pensaria em talvez como você pode ter 2 pontos, né? Um talvez como você cresce a sua demanda, então como você pode fazer parcerias com outras pessoas, ou você pode contratar outras pessoas para absorver esse crescimento, né? Então, talvez você traz uma outra pessoa, ou você faz quase um meio campo e ganha um percentual. Mas eu acho que talvez um ponto de reflexão daí, enfim, estou mudando até o modelo de aquisição aqui, mas em vez de trabalhar por demanda, como você começa a trabalhar por recorrência. Então, em vez de você ficar precisando toda vez trazer gente para pagar a conta do mês, usualmente, como que você começa a trabalhar por recorrência e você começa a ter maior previsibilidade do quanto que vai ser a sua receita, a receita da sua empresa. Uma vez que você começa a trabalhar por essa recorrência e ter mais previsibilidade, talvez você comece a trazer mais gente, e começa a crescer cada vez mais. Então, isso não fica... Você não tem esses picos onde ou você vai negar cliente, ou às vezes até o serviço pode ficar mal feito, porque você tem pouco tempo e, enfim, vai prejudicando. Então, acho que é algo dessa reflexão que eu faria, assim, qual dos dois modelos talvez faça mais sentido, mas é um ótimo problema, eu queria ter esse problema, né? Bom, queria agradecer a participação de todos, né, todo mundo que ficou junto com a gente até agora. Hoje foi o segundo dia da Semana do Pequeno Empreendedor, a gente tem até sexta-feira com muito conteúdo interessante. Queria agradecer você, Thiago, pela aula que você deu, pela sua participação, né? Por favor, aí fique à vontade para fazer suas considerações finais. Legal, gente. Pô, obrigado pelo convite, Emerson, mais uma vez. Muito bacana estar aqui com vocês. Espero ter agregado, ter passado um pouquinho do conteúdo e do que a gente faz lá na RD e como isso pode ser aplicado em qualquer tipo de negócio. Então, acho que o ponto que eu quis trazer, até o exemplo que eu trouxe, é muito para mostrar que não é porque a RD agora é muito grande, por isso faz isso, mas o modelo ali é basicamente o mesmo. Então, o que vai aumentar e diminuir é conforme o braço que você tem, conforme
a maturidade de operação que você tem, vai ser mais simples, vai ser mais complexo, mas isso você vai ajeitando conforme for crescendo. Então, muito obrigado mesmo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, só me acionar nas redes. Se vocês quiserem aprender, ficam minhas recomendações ali, e mais uma vez, obrigado. Obrigado.